Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um assunto que as pessoas conhecem, sabem, mas não sabem como que funciona legal. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os 4 elementos. Os 4 elementos todo mundo chega e fala, as religiões antigas todas chegam e falam, o esoterismo, a Umbanda, mas o candomblé, as pessoas quase não comentam isso. E os 4 elementos estão presentes em geral em tudo. Vamos analisar isso, como é que está aqui os 4 elementos, o que eles estão querendo chegar a dizer. Mas olha só, você agora já começa a fazer o seu likezinho aí, você já tem meu telefone lá, se precisar algum contato, alguma coisa, mas por favor, em nome da nossa religião, dá um likezinho, porque nós temos sempre aqueles problemas com pessoas de outras religiões, problemas de intolerância. Então, quanto mais você der um like, não só do meu não, como também de pessoas da nossa religião que estão fazendo vídeo, você está nos ajudando. E ajudando a sua religião, ajudando a Umbanda, o Candomblé, o Esoterismo, as religiões que têm fundo espírita e que são combatidas pela intolerância religiosa. Tudo é uma maneira de você dar aquele testemunho seu de fé. Então dá um likezinho aí que é muito importante. Olha só, eu vou começar falando uma coisa para você. A palavra Fá, ela tem diversas conotações, tá? Inclusive Ifá-Aó, que vem chegar e dizer o quê? É o risco de Ifá, que dali deu origem quando os núbios invadiram o Egito, a palavra faraó, entende? Que ou seja, um segredo riscado. E depois aquilo foi se perdendo, mas Ifá também tem uma outra coisa. A palavra Ifá pode ser dividida na letra I, que significa liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de você conseguir chegar e ver lá. E o Fá que quer dizer atração, puxar, trazer, fixar. Então aí você chega e vê que é atração pela liberdade, atração pelo conhecimento. Guarda isso daí que mais adiante isso vai ser importante para você. Até mesmo porque o que acontece? Tudo está baseado no conhecimento que nós temos, tá? E através de Olodumare, que é um grande criador do nosso mundo. Olodumare também conhecido como Eni Todo, é aquele da onde conhece todos os destinos, sendo que as pessoas que são iniciadas em Ori, têm o assentamento de Ori, fica mais fácil a gente dizer Olodum, que é o Senhor do destino em si, que está ali. Mas vamos voltar ao que nós queremos chegar a falar. Olha só. Inclusive, os signos zodiacais gregos, né, conforme nós podemos chegar a dizer assim, eles são divididos em 12, tá? E cada signo está ligado a um elemento, que é água, ar, fogo e terra. E cada uma dos signos que nesse elemento exerce uma influência sobre nós. Aí você entendeu? Está simples, está bem mastigado para você chegar a entender. Agora, olha só, o que você precisa entender também é uma coisa. Os Odus de Fá também estão na mesma situação. Eles foram criados de 4 em 4 Odus, né? E cada um ligado a um elemento. Então, de acordo com esse elemento, é que a gente tem que movimento e saber o que as pessoas têm. Quando o Odu ele é composto, tá? Que esse composto a gente quer dizer o quê? Ele tem uma parte de cada um dos Odus principais.
ele é um homóodo. E tem os indígenas principais também. Então, quando ele é uma parte de um de outro, nós costumamos ver o que cada lado desse odum traz, qual é o elemento que está acima e o elemento que está abaixo. E aí você vai entender a pessoa, você vai entender o orixá quando está passando, o elemento, e isso é de suma importância. E uma coisa também que poucas pessoas se preocupam em chegar em ver, os elementos também que eu estou falando aqui, tá? São os 4 elementos, eles têm uma outra situação também. Eles têm aqueles espíritos que movimentam eles, que na mitologia de outras religiões que a gente fala são gnomos, são cifros, são ondinas. E o que acontece com tudo isso? Dentro do candomblé tem uns nomes diferentes. Tá? Os kardecistas chamam eles de princípio inteligente, que é quando aqueles que foi criado, que ainda não chegou o estágio de espírito, mas que está evoluindo nos diversos reinos da natureza, ele já passou e ele já começa a integrar os elementos, tudo que está próximo de uma forma. Os esoteristas, eles chamam de espectro astral inicial. E nós do candomblé, nós chamamos o princípio da vida individual, ou o grão cósmico. E isso é importante também. No candomblé nós também chamamos de centelha divina, que é um princípio do espírito quando está, aí ele já passa a integrar um dos elementos, para depois ele continuar na evolução, até chegar ao momento em que ele pode ser considerado já um espírito adquirindo as experiências. E isso é muito importante dentro das situações, porque esses espíritos é que movimentam. Eu coloquei, agora vou colocar para vocês o movimento dos espíritos do ar. Como que eles chegam em movimento, que são esses que nós consideramos os ciclos, aqueles princípios inteligentes, né, que movimentam. E nós costumamos, muitas pessoas costumam enfeitar os jardins, né, com gnomos, que são do elemento terra, outros enfeitam com outras situações também, que são de outros elementos, por exemplo, as ondinas da água, as salamandras do fogo, mas todos eles têm o seu nome. Eu vou colocar aqui para você entender direitinho como que funciona, porque nós também temos isso. E, infelizmente, não é colocado. Cada folha que nós colocamos no banho, que vamos tomar um banho de água, ou no banho específico de cada pessoa, ela está ligada a um elemento. E aí o jogo vai dizer qual é o elemento que ele chega e coloca e a situação. Isso é um fundamento importante. Não deve ser desprezado jamais. Tá? Então, olha só, vamos ver o elemento terra, como que é chamado os seres dentro do candomblé que controlam o elemento terra. Agora vamos ver o elemento ar. Como são chamados eles dentro do candomblé? Agora o elemento fogo dentro do candomblé. Como são chamados? E, por último, o elemento água.
como que deseja. Eu coloquei para vocês o nome do candomblé e bem abaixo está o nome para vocês reconhecerem que são mais comumente utilizados. Então vocês agora estão sabendo, porque veja só uma coisa, o candomblé, ele descende das primeiras formas religiosas que nós conhecemos, que começou lá na África. Então como que nós não vamos ter essa coisa? Todas as outras religiões partiram daquela, tá? Em que nós acreditamos no Deus único, que criou os orixás, que os orixás fazem parte da nossa ancestralidade, a quem nós devemos obediência e devemos tudo, porque são eles encarregados de nos guiar no nosso caminho espiritual, rumo à nossa evolução. E eles também estão ligados aos elementos. Meus irmãos, é isso que eu tinha que colocar para vocês, mas vou trazer mais coisas, porque não é só isso não. O que eu estou tentando fazer é chamar a atenção sobre você, para você pesquisar, perguntar ao seu babalorixá, surialorixá, quem tirou tudo, sobre esse assunto. Porque, conforme eu falei no início, que fato é conhecimento, é atração pelo conhecimento. E não adianta o babalorixá e a orixá ter o conhecimento e não passar. Ele está sendo alvarento, ele vai depois sofrer com essa situação, porque o conhecimento é que a gente vai passar para colocar a serviço de toda a humanidade, transformar a pessoa, a comunidade dele feliz. Se ele não estiver fazendo isso, ele está fracassando na missão dele. Meus irmãos, estou com vocês, estamos juntos aí, um grande laroi com vocês, o Bacaô Cabecilê, e está aqui, o Babengá, o Guaicuitá, Modopé e Faretó.